Vamos para cones, que é um sólido que cai bastante nas provas, tá ok? Né? Dentro das provas, quando se cobra a geometria espacial, ele está ali entre as partes que mais cai. Eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber para mandar muito bem na sua prova. E vamos começar entendendo o quê? Quem é esse tal do cone? Que você vê às vezes num chapeuzinho de festa de criança, você vê lá na casquinha do sorvete. Adri, mas o que é o cone? Qual é a definição dele e quais elementos estão ali envolvidos? Vamos lá então. A definição do cone, vamos ler junto? Sólido definido por uma base circular e um ponto V, vértice, fora do plano da base. Opa, peraí! Eu tenho certeza que você está lembrando de alguma coisa. Adri, que eu não sei o que é isso. Calma, para, você está lembrando sim. Você está lembrando o quê? Adri, eu já vi uma definição dessa parecida antes. O sólido definido por uma base e um ponto V, que é o vértice, fora do plano da base. Uma base, um ponto V fora do plano da base, é uma pirâmide. Conclusão, todo cone é uma pirâmide. O único detalhe é que essa base já está o quê? Definida. Ela não pode ser mais uma base triangular, uma base quadrangular, uma base hexagonal. Ela tem que ser o quê? A base circular. Então, o cone é a pirâmide de base circular. Nós estamos definindo, né? Pirâmide quadrangular, a base é um quadrilátero. Pirâmide hexagonal, a base é um hexágono. A pirâmide de base circular tem um nome especial, que é o cone. Então o cone nada mais é que um caso de pirâmide. É um caso particular de pirâmide, e aí a gente traz ele separado, porque tem algumas particularidades. Mas lembrando que, se ele é uma pirâmide, Adri, tudo que funcionou em pirâmide tem que funcionar no cone também. Pegou legal então? Vamos lá, cone eu defino por uma base circular, um círculo, um ponto V, que é o vértice fora do plano da base, e eu quando fechar ele, eu vou formar o cone. Então o cone é a pirâmide de base circular. Vamos dar uma olhadinha para os elementos e para o próprio cone em si. Base circular, vou pegar um ponto V, o vértice fora do plano da base, e quando do vértice eu ligar até todos os pontos lá da base, fechando ele, eu fecho meu cone. Para não ficar falando, fechou aqui a lateralzinha, a parte de baixo, não. Vamos dar os nomes aí que serão utilizados ao longo da aula também. Se a base é uma base circular, todo círculo tem o quê? Todo círculo tem o seu raio. Então o raio do cone, que é o raio da base, onde a base é um círculo. Bom, não deixa de ser uma pirâmide, né? Se é uma pirâmide, aquilo que forma 90 graus é o quê? É a altura. Então nesse caso, a altura do cone. Toda pirâmide tem altura. Se o cone é uma pirâmide, o cone tem que ter uma altura também. Lembrando que a altura sempre forma 90 graus com o plano da base. E aí lá em pirâmide tinha o quê? A aresta lateral e a apótema. Aqui eu vou juntar os dois, formando um segmento que gera o meu cone. E talvez te lembre da aula de cilindro, que o segmento que gera o cilindro é a geratriz. O segmento que gera o meu cone também é chamado de geratriz. Pegou legal? Raio, altura e geratriz. E aí você começa a perceber que comparado com outras pirâmides, Adri, o cone é muito mais prático. Na base tem o raio, que é uma base circular, o único parâmetro de cálculo é o raio. Tem a altura, forma 90 graus, e tem a geratriz. Você pega numa pirâmide, você vai ter o quê? A aresta da base, a aresta lateral, a apótema, a altura. Essa base pode ser regular ou não, aí pode ser um triângulo equilátero ou um triângulo qualquer. Pode ser um quadrado ou um quadrilátero qualquer. Pode ser um hexágono. Aí a área da base tem que lembrar da área do triângulo, do quadrilátero, né, seja ele qual for, do hexágono. Caraca, Adri, na pirâmide tem muita coisa. Então o cone é uma pirâmide em particular e com uma quantidade menor de parâmetros para você calcular. Isso aí, em geral acontece o quê? Acontece com as figuras circulares. Se você comparar o prisma com o cilindro, é uma comparação muito parecida. Adri, no prisma depende da base, depende de muita coisa. Cara, já no cilindro é tudo muito mais fácil. Então, teoricamente, nas figuras circulares, por ter uma quantidade menor de parâmetros para calcular, fica mais tranquilo. Quer ver só? Lá na pirâmide tinha o quê? Triângulos e retângulos. Eu te falei na aula de pirâmide o seguinte, pirâmide nem sempre será dado para você o quê? As dimensões que você quer. Calcula aí o volume da pirâmide, precisa da altura. Te deu a altura? Não te deu a altura. O que você tinha que fazer? Montar triângulo, retângulo, né? Tinham alguns para montar, montava o triângulo, retângulo, faziam Pitágoras, aí você encontrava aquilo que faltava. Adri, e no cone vai ter algum triângulo, retângulo também? Calma, não se assusta, ele já tá aí.
É o único triângulo retângulo que tem e ele já está montado aqui. Mas eu vou destacar para você, para ficar bem claro qual é o triângulo retângulo. É um triângulo retângulo onde a hipotenusa sempre será a geratriz. Isso nunca vai mudar, tá? A hipotenusa desse triângulo retângulo sempre será a geratriz. E os catetos são quem? Altura e raio. O Adri, mas a altura é sempre maior que o raio, né? Conezinho mais altinho, tudo a ver ou nada a ver? Nada a ver, né? Adri pode ser a altura maior que o raio, pode ser uma altura menor que o raio, e o raio e a altura podem ter o quê? O mesmo tamanho. Pode ser um triângulo retângulo isósceles, com catetos de mesmo tamanho. E se esse é o triângulo retângulo, e já está definido que a geratriz sempre é a hipotenusa, Teorema de Pitágoras diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então a geratriz de um cone ao quadrado é sempre igual à altura ao quadrado mais o raio ao quadrado. Conclusão, se você tem dois, você descobre o terceiro. Quaisquer dois, né? Você pode ter a geratriz e a altura, você descobre o raio fazendo um Pitágoras. E aí em cone é ainda mais comum a questão, quem preparou a questão da sua prova lá do vestibular, fazer o quê? Não te dar aquilo que você quer, aquilo que você precisa. Ei, calcula aí pra mim o volume, precisa da altura. É bem provável que vão te dar a geratriz e o raio. Ou informações para encontrar a geratriz e o raio, aí com o Pitágoras você vai lá e encontra a altura, bem comum acontecer isso. Legal, então? Se a gente falar agora de nomenclatura, né? Não tem nomenclatura no cone, né? Como tinha lá talvez em pirâmide, porque o cone já é a nomenclatura de uma pirâmide. E também não falamos em base regular, porque a base é um círculo, eu não me preocupo com polígono regular ou não regular. É a base circular, ponto, acabou. O que dá para comentar ainda é a parte da classificação, enquanto ele reto e oblíquo. Não costuma ser tão frequente, mas pode acontecer eventualmente, e eu vou te deixar preparado para qualquer coisa que venha acontecer na sua prova. Ai, nunca caiu um cone oblíquo na minha prova, a prova que você vai fazer. E de repente caiu. Fica tranquilo, fica tranquila, porque eu vou te mostrar o que tem de particularidade que você já viu em sólidos anteriores. Mas o detalhe é para efeito de fórmulas. Áreas, volume, é tudo a mesma coisa, não tem problema quanto a isso. Vamos lá então. Quando que eu tenho um cone reto? Você vai pegar a base circular, o ponto V, o nosso vértice fora do plano da base, fechamos com as geratrizes, tá ali o nosso cone. Adri, quem é o cone reto? É aquele que quando eu projeto o vértice na base, a projeção ortogonal, perpendicular, 90 graus, na base, ela cai no centro da base. Como a base é um círculo, cai exatamente no centro do círculo. Ó, projetei o vértice na base, ele cai exatamente no centro da base. Isso é o quê? Um cone reto. Adri, observações importantes. Essa linha de projeção passa a ser a altura, sim ou não? Sim, porque toda altura forma 90 graus. E a projeção é ortogonal, forma 90 graus. Então essa linha de projeção será a altura. E, consequentemente, as geratrizes serão todas de mesmo tamanho. São infinitas geratrizes, né? Sai do vértice até algum ponto da base. Mas, Adri, um círculo, uma circunferência, vai ter infinitos pontos. Então existem infinitas geratrizes. Mas num cone reto, as geratrizes são todas de mesmo tamanho. Que não é o que vai acontecer se meu cone não for reto. Se meu cone não for reto, ele é o quê? Torto, não, já não cabe nessa pegadinha, né? Ele é o quê? Oblíquo. Então, cone oblíquo. Adri, mas ele vai ter uma base? Vai, base circular. Vai ter o ponto V fora do plano da base? Vai. Eu vou, né, ligar as geratrizes ali, vou formar as geratrizes para fechar o meu cone? Sim. Primeiro detalhe, as geratrizes não são todas de mesmo tamanho. Tem geratrizes menores e geratrizes maiores. E Adri, a projeção do vértice na base não cai mais no centro da base. É projeção ortogonal, ela tem que ser projetada formando 90 graus. Se eu tentar projetar o vértice na base ortogonal, eu não consigo. Se eu projetar ortogonal em relação ao plano da base, né, a projeção fica fora do plano da base. Mas aí, de novo, o que acontece? Esta linha de projeção, ela passa a ser a altura do meu cone, porque toda altura forma 90 graus. Aqui embaixo tem aquele segmento que eu já te mostrei também em outros momentos, né, em outros sólidos, que também tem, toda vez que tem oblíquo, que é o quê? A projeção ortogonal. E vai ter a inclinação do cone. Se ele não é um cone reto, não é 90 graus, ele tem uma certa inclinação, que é esse ângulo que vai aparecer ali, ó, formado do plano da base com a geratriz. Legal, então? Mas eu não dei muita ênfase, por quê? Porque raramente cai em prova um cone oblíquo. Mas se cair áreas, volumes, ai Adri, como é que faz? É tudo igual. E eu vou te mostrar o quê?
agora. Vamos lá então para áreas e volume de cone. Adri, começamos aí, cone dado, vamos às dimensões. Na base, a base circular tem o quê? Tem o seu raio, muito bem. Formando 90 graus é a nossa altura e lá do vértice até a base é a nossa geratriz. Lembrando, bem tradicional, você ter duas informações que você precisa de uma terceira ainda, tipo calcular o volume, vai precisar da altura, não te der a altura, tem a geratriz, tem o raio, faz um Pitágoras, descobre a altura e mandou bem na questão. Começamos com a área da base, e existe área da base aqui, sim ou não? Tem área da base, sim ou não? Claro que tem. Se a base é circular, a área da base é a área de um círculo, com o raio R, onde esse raio é o raio do círculo, que é o raio da base. E a área de um círculo é o que mesmo? πr ao quadrado. Então, π vezes raio ao quadrado, onde esse raio é o raio do círculo da base, ou simplesmente o raio do cone. Então, a área da base, tranquilo, né? Base definida, área definida, área da base, check, tá ok. Adri, vamos para a área lateral. Duas maneiras de você imaginar. Primeira maneira, o cone é o quê? O cone é uma pirâmide. Adri, se cone é a pirâmide de base circular, então a área lateral de um cone tem que ser equivalente, tem que ser construída da mesma ideia da área lateral de uma pirâmide. Basta você lembrar quem é a área lateral de uma pirâmide. Vai lá. Quem é a área lateral de uma pirâmide? Perímetro da base, soma dos lados da base, vezes a apótema dividido por 2. Porque eram triângulos que apareciam nas laterais. E a apótema era a altura do triângulo da lateral. Então, base vezes a altura sobre 2. Perímetro da base vezes a altura sobre 2. Aqui não é diferente. Adri, se eu imaginar o cone é uma pirâmide, perímetro da base, perímetro de uma circunferência, 2πr, vezes quem? Né? Vezes a apótema, né? A apótema aqui, na realidade, é a geratriz. Então, perímetro da base, 2πr, vezes a geratriz sobre 2. Pegou a ideia? Você pode lembrar de pirâmide e concluir exatamente igual para o cone. Ou você pode imaginar o quê? Se eu pegar um cone, cortar uma das geratrizes e abrir o meu cone. Que figura que vai dar? Você tem ido a festinhas de criança ultimamente? Eu tenho filhos pequenos, eu tenho feito festinhas de criança ultimamente. E se você olhar bem, o cone é o quê? O cone é o chapeuzinho de festa de criança. Olha ali, ó. Muito bem, tá ali o chapeuzinho, legal. Adri, chapeuzinho de festa de criança. Quando você vai comprar o chapeuzinho hoje, lá, né, papelãozinho para fazer o chapeuzinho, colocar aquele elastiquinho, que é uma desgraça, você vai tentar amarrar aquele negócio, sempre arrebenta, mas tudo bem. Você vai comprar, normalmente não é mais vendido o quê? Montadinho. Ele é vendido o quê? Planificado. Para que daí os pais, né, tem que montar, é um trabalho bem bacana, às vezes passa um pouquinho de raiva, mas tá tudo certo. Beleza. E Adri, quando você vai comprar, ele tá o quê? Planificado. Aí que a gente monta o chapeuzinho de festa. E qual é essa figura planificada? Se eu abrir por uma das geratrizes e abrir o meu cone, que figura que é essa? Será que você lembra? Essa daqui, mandou bem, é isso aí. Será que você lembra qual é o nome dessa figura? Lá da aula de geometria plana, de áreas das figuras circulares, isso aqui é um setor circular. Adri, setor circular é o que? É a lateral de um cone. Ele pode ser um setor maior, menor, o ângulo aqui no meio, que eu vou falar logo mais, tá? Ele pode ser maior ou menor, isso vai depender de como eu quero montar o meu cone. Mas pensa bem, se eu pegar agora aqui, ó, esses dois segmentos aqui, ó, e juntá-los, se eu pegar essas duas pontinhas e juntar, vai formar o cone ou não vai? Vai. Na dúvida, faz uma experiência. Pega em casa rapidinho, faz com um compasso uma circunferência, ou pega qualquer objeto aí, né, redondo, faz e corta uma fatia da pizza. Pega a pizza completa, marca o centro e corta uma fatia. Agora junta essas duas pontinhas, o que você vai formar? Perfeitamente um conezinho, beleza? Adri, se a lateral do cone é um setor circular, a área lateral do cone é a área de um setor circular. E para calcular a área de um setor circular, você podia, se souber o ângulo, até fazer uma regra de 3, é uma opção. Ou você pode olhar para o setor e falar o quê? Claro, setor circular é um triângulo. É o triângulo de base circular. E a área de um triângulo, uma das maneiras de calcular é o quê? Base vezes altura sobre 2. Então, base vezes altura sobre 2. Quem é a altura? É o raio do setor, que está igualzinho aqui. Agora, quem é o raio do setor em função do cone? Vamos ver? Quem é o raio desse setor em função do cone? Coloquei cores para você se direcionar. É o que? A geratriz. Então, a geratriz é o raio do setor. Tudo bem? Dá para imaginar, né? Se eu juntar esse pedacinho com esse, vai formar o cone. Se eu juntar essa pontinha com essa, esses dois segmentos vão se juntar,
formando uma das geriatrizes do cone. E quem é a base do nosso setor? A base do setor, já que eu abri, é o comprimento da circunferência da base. E comprimento de circunferência, 2πr, onde esse raio é o raio do cone. Beleza? Agora está montado, a área do setor circular, base 2πr, vezes a altura, que é a geriatriz, sobre 2. Área de triângulo, né? Base vezes a altura sobre 2. 2 simplifica com 2, o que sobrou para a área lateral? Π vezes R vezes G. Você viu que o caminho é um pouquinho longo, um pouquinho trabalhoso para concluir a área lateral. Então você pode decorar a formulazinha para ganhar tempo na hora de uma prova, ou você pode lembrar de todo o caminho que eu fiz. E por que eu investi tempo usando todo o caminho para você concluir até aqui? Porque você vai pegar algumas provas que não tem o quê? Formulário. Se não tem formulário, você vai ter que lembrar qual é a formulazinha. E às vezes você pode esquecer, tem muita coisa para lembrar. Então lembrar do caminho para chegar até aqui é sempre legal, é sempre importante. Beleza? Vamos lá então, área total é só aquela para desencargo de consciência. Ué, é só somar as áreas, né? A área total é a área da base mais a área lateral. Lembrando a área da base vezes 1. Não tem duas bases, não é um prisma isso aqui. E volume, vamos lá? Volume, carro-chefe da geometria espacial, a coisa que mais se cobra em geometria espacial é volume. Mas Adri, o cone é uma pirâmide. Então o volume de cone é o volume de uma pirâmide. E volume de pirâmide, área da base vezes a altura dividido por 3. Então o volume de cone é o quê? A área da base vezes a altura sobre 3. Eu poderia trocar a área da base por πr ao quadrado, sim ou não? Poderia. Às vezes você pega uma prova com um formulário, ela já dá prontinha assim, né? Volume do cone, πr ao quadrado vezes h dividido por 3. Mas isso no fundo é o quê? A área da base vezes a altura sobre 3. Pegou legal?